Você pode estar perdendo muito dinheiro por calcular a comissão da sua parceira de forma errada no seu salão de beleza. E esse é o primeiro episódio do Gestão Sem Complicação na área Beauty. Antes de começar entregando esse conteúdo riquíssimo que vai fazer com que você enxergue furos na gestão financeira do teu negócio Beauty, eu vou pedir para você estar se inscrevendo no canal, curtir esse vídeo, para que a gente consiga chegar em mais pessoas que precisam desse conteúdo. E para você também ser acionado toda vez que eu postar um conteúdo riquíssimo como este. Agora, vamos para o conteúdo. Bom, o que eu vejo no mercado da beleza? Donas de clínica, salão de beleza, colocando uma comissão no salão parceiro de forma aleatória, né? Vozes da cabeça ou o que o mercado estipulou. Hoje, na área da beleza, é impregnada uma comissão de 30-70, né? 30% para o salão, 70% para a colaboradora, ela dando todo o material, ou 50-50 se o salão dá todo o material. Só que dessa forma, essa comissão mostra que a conta não bate no final do mês, onde o salão fica com prejuízo, podendo estar fechando no vermelho. Então, o que eu sempre oriento para qualquer mentorada minha é fazer o cálculo antes de definir uma comissão. Por quê? Porque cada operação tem um custo diferente. Não tem como eu me basear na minha concorrente ou na comissão que o mercado me impõe, já que o meu aluguel é diferente, o quanto que eu pago de água é diferente, o meu imposto é diferente, tudo isso precisa ser levado em consideração. Por quê? Porque uma empresa, ela precisa ter lucro. Empresa não é ONG, não é algo que a gente precisa fazer caridade. Pelo contrário, quando a gente fala de salão parceiro, a parceria precisa ser benéfica para os dois lados. Só que nessa comissão de 70-30 não está benéfico para o salão. A colaboradora, ela está mais do que sócia investidora no teu espaço. Por que eu falo isso? Porque se ela fosse sócia, seria meio a meio. Então, tiraria todo o custo e o lucro seria dividido meio a meio. Só que no caso ali, ela tá ficando mais do que sócia investidora. Por quê? Porque você tá ficando no prejuízo enquanto ela tá ficando com a margem de lucro. Então, a gente tem que ajustar isso. Empresário inteligente toma decisão a partir de dados e não no achismo. E o intuito dessa aula é fazer com que vocês criem o hábito de calcular comissão, precificação antes de tomar uma decisão. Então eu vou estar aqui mostrando para vocês na prática como que funciona a questão da comissão dentro de uma clínica ou um salão de beleza. Vai aparecer aqui a minha tela, onde vocês vão acompanhar hoje a planilha da minha escola de negócios Beauty, que eu forneço para as minhas mentoradas e para as minhas alunas. Bom, aqui a gente tem a primeira parte, que é o painel financeiro, onde a dona vai levantar todo o custo operacional dela, como água, luz, internet, aluguel, café das clientes, salário da secretária, empréstimo, gestão comercial, mercado, faxina, marketing, salário da dona, variáveis, sistema, produto e outros. Então aqui, o correto é você colocar de acordo com o seu custo atualmente. Ah, Naira, mas a água ela é variável, eu entendo, mas você vai pegar a média de quanto gasta ali no ano. Então, vê o quanto que gastou o salão no ano e divide por 12 e você vai achar a média. Um ponto importante que eu coloco aqui é que o aluguel ele não pode ultrapassar 8% do faturamento. Quando ele ultrapassa os 8% do faturamento, ele vai comprometer a margem de lucro. E aí, é claro, não tem como a gente repassar quando o nosso custo operacional foge do que é saudável para uma empresa, para uma parceira. Então não adianta eu querer descontar isso da porcentagem dela, sendo que o erro foi meu, sendo que hoje a minha empresa ela não teria estrutura para pagar um aluguel tão alto. Então tudo isso precisa ser levado em consideração quando a gente vai calcular a comissão. O que é o correto? Correto é as suas despesas fixas ficar em até 35%. Então, se está passando de 35%, isso mostra que os seus custos operacionais estão mais altos do que deveria. Então, nesse caso aqui, a gente tem um custo de 24.900, onde a receita, o faturamento ali da empresa está de 60 mil. Então, aqui, os custos fixos, eles estão ficando numa margem de 41,50%, o que
ultrapassou os 30%, 35%. Nesse caso, o mais correto seria alguns cortes de gasto. Então, vamos supor que eu tiro aqui alguns custos só para vocês entenderem como que eu faria essa comissão, tá? Então, tiraria aqui os R$ 1.000 da faxina, R$ 600 do marketing, variáveis vamos diminuir para 6.000, tá em 33,83%. Já tá aceitável, até 35%, ok. Eu vou levantar todo o consumo de produto. Quando é um modelo de contrato salão parceiro, eu recomendo que o salão ele ofereça todos os materiais. Material, fica responsável por captação de cliente, tudo. Que o profissional ele só vai para atender de fato. Por que eu não gosto que o profissional ele fique responsável pelo material, né? Por comprar o material? Primeiro, que se o colaborador, né, o parceiro, esquecer de comprar, o que vai acontecer? Qual que é a reputação que fica? É o nome do salão. Então, se falta algum material e tem ali um atendimento para ser feito, cara, ferrou. A outra coisa é, eu gosto de trabalhar com linha boa. Quando é o colaborador que compra o material, eu não posso exigir tanto dele sobre as marcas que ele vai trabalhar, sobre como que ele vai comprar, enfim. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração para que não fique trazendo ruído, né, atrito ali na parceria. Então, eu, como dona de salão, eu prefiro ser responsável por comprar todo o material, fornecer todas as clientes, até porque as clientes elas precisam vir pelo espaço, porque se amanhã ou depois a parceira sai, não tem problema, as clientes são do espaço. As clientes são acostumadas com o método, com o atendimento do espaço. Então pode ter uma rotatividade que for, as clientes vão continuar ali no espaço. Então eu calcularia todo o custo de material antes de também estipular a questão da comissão. Então, por exemplo, para fazer mecha no cabelo, quanto que eu usaria de produto em média? Para fazer uma micropigmentação, para fazer um design de sobrancelha, enfim, então você vai calcular o custo por insumos, tá? Então, aqui tem uma planilha na qual faz esse cálculo também. E aí a gente vai para a margem por serviço. Então, vamos supor que aqui eu tenho um corte de cabelo. O corte ele está custando R$120, na qual eu tô pagando para o meu colaborador 70% de comissão. Imposto, eu pago 6%, porque geralmente quem tem colaborador já é Simples Nacional, assim espero. Taxa de cartão, vamos colocar aqui é 2%. Produto e insumo eu não pago, porque nessa porcentagem de 70%, o colaborador ele já é responsável pelos materiais. Os custos fixos da minha operação, então eu venho aqui, ó, tá em 33,83, venho aqui, ó, 33,83. E aqui a gente vai entender que de R$120 foi R$84 para o bolso do colaborador, R$2,40 de taxa de cartão, R$7,20 de imposto e a receita de custos fixos, né, para manter o espaço de pé, né, o custo da operação, água, luz, aluguel, por aquele atendimento deu de R$40,60. Então o custo total foi de R$134,20. Resumindo, o salão ele fechou em vermelho, ele não teve lucro, ele tá R$14,20 negativo, então ele tá menos 11,83% negativo. Resumindo, se eu mantenho essa comissão de 70%, eu continuo fazendo com que minha operação feche no vermelho, no final do mês a conta nunca vai bater. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que entender que o meu colaborador ele tá ficando com uma parcela muito grande desse procedimento. Por mais que ele realiza, por mais que ele tenha esse custo de material, a gente precisa levar em consideração que eu tô ficando no negativo. Qual que é a margem de lucro que um espaço ele tem que buscar? No mínimo 10% em serviços de porta de entrada, mas eu gosto de sempre olhar para 15% e em serviços de tickets maiores 30%. Então aqui, ó, eu vou ajustar a comissão para 50%, vocês vão perceber que ainda a margem de lucro está de R$8,17, está baixa. Enquanto o colaborador está ficando com R$60, você está ficando apenas com R$9,80. E aí você vai precisar levar em consideração, será que vale a pena a dor de cabeça que eu estou tendo?
correndo risco de levar processo de cliente por qualquer coisa que possa acontecer no meu salão, por captar, colocar dinheiro em marketing, por ter que lidar com pessoas diariamente, enfim, será que está compensando para receber apenas R$ 9,80 por esse serviço de corte? Vamos ajustar então agora colocando 40%. 40% já começa a ficar ok. Por quê? Porque eu fico com 18% de lucro, margem de lucro, né, que dá R$ 21,80, e o meu colaborador ele ainda fica com R$ 48,00. Resumindo, o meu colaborador ele ainda ganha mais do que eu. Só que isso que é engraçado a gente analisar. Quando a gente olha só a porcentagem, então o colaborador fala, pô, mas eu tô ficando só com 40%, o espaço tá ficando com 60%. Seria um jogo injusto na cabeça do colaborador. Só que quando a gente metrifica, calcula, a gente percebe que, colocando essa comissão, eu ainda tô recebendo menos que o meu colaborador. Ele tá pegando aquele dinheiro, ele tá pegando mais do que eu ainda. E seria uma parceria justa. Por quê? Porque eu tô tendo uma margem de 15% de lucro, ele tá recebendo mais do que eu. Ok, que isso que é um salão parceiro. Algo benéfico para os dois lados. Só que quando a gente olha para o lado do colaborador e o lado do empresário, sempre vai ter essa disputa de para mim não vale trabalhar se não for para ganhar mais do que 70%. Para mim não vale se XYZ. Não, gente, não tem essa... O dono de salão e o colaborador não é para ter essa disputa. É para ter clareza dos números. O dono de salão não quer explorar o colaborador, ele só quer ter lucro, ele só quer fazer jus à dedicação, ao esforço que ele está fazendo para rodar aquela operação. Então, você que é dono de salão, presta atenção em como que você está calculando a comissão, porque às vezes você está tendo todo um trabalho para fechar no vermelho no final do mês, e aí não compensa, a conta não fecha. Só que tem uma diferença de salão parceiro e contrato de sublocação. Então aqui a gente tem dois tipos de contrato. O salão parceiro, o correto é o espaço fornecer tudo, o colaborador ir, né, o parceiro ir só para atender. Já a questão de contrato de sublocação, a pessoa ela é responsável por tudo, ela só está sublocando o espaço. Então ela tem que captar cliente para ela tem que responder o WhatsApp, ela tem que fazer tudo. Nesse formato de sublocação, o salão ele não tem lucro. Ele tem ajuda de custo operacional, que é diferente. Eu já adianto para vocês, não tem o certo ou errado, mas sim o modelo de negócio que faz sentido pro teu momento, pra tua fase. Tem fase que é muito mais viável a gente ter sublocação e tem fase que é muito mais viável a gente ter a questão de comissão para ter mais margem de lucro. Só que isso é um papo para um outro vídeo, porque aí a gente já entra em um outro assunto. E se vocês querem esse vídeo, comenta aqui para que eu traga mais aprofundado essa questão de sublocação, comissão, qual que é a melhor fase para ter cada um. Bom, empresária Beauty, então espero que esse vídeo aqui no canal, esse primeiro episódio da gestão sem complicação, tenha aberto seus olhos em relação à comissão, porque parceria precisa ser benéfica para os dois lados. Até o próximo vídeo e não se esqueça, curtir esse vídeo e seguir o canal. Beijo!